Daniel capítulo 3, vamos esperar que todos encontrem. Está entre os profetas menores. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler do primeiro versículo a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Nabucodonosor, o rei, fez uma estátua de ouro com 27,5 metros de altura e 2,75 metros de largura, e colocou na planície de Dura, na província de Bavel. A seguir, Nabucodonosor, o rei, chamou os vices-reis, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, conselheiros, delegados e todos os oficiais das províncias para se reunirem e assistirem à dedicação da estátua que Nabucodonosor, o rei, mandara construir. Os vices-reis, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, conselheiros, delegados e todos os oficiais das províncias se reuniram para a dedicação da estátua que Nabucodonosor, o rei, mandara erigir. Eles ficaram em pé diante da estátua que Nabucodonosor mandara fazer, e o arauto anunciou: povos, nações, línguas, vocês devem, ao ouvir o som do chifre, da flauta, da harpa, da citarra, do alaúde, da gaita de fole e do restante dos instrumentos musicais, prostrar-se e adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor, o rei, mandou fazer. Quem não se prostrar e adorar a estátua será lançado de imediato em uma fornalha ardente. Assim, quando ouviram o som do chifre, da flauta, da harpa, da citarra, do alaúde e do restante dos instrumentos musicais, todos os povos, nações e línguas prostraram-se e adoraram a estátua de ouro que Nabucodonosor, o rei, mandara fazer. No entanto, alguns dentre os castins aproximaram-se e começaram a denunciar os judeus. Eles disseram a Nabucodonosor, o rei, que o rei viva para sempre. Sua majestade ordenou que todos os que ouvissem o som do chifre, da flauta, da harpa, da citarra, do alaúde, da gaita, de fole e de todo o restante de instrumentos musicais, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E quem não se prostrasse e adorasse, deveria ser lançado em uma fornalha ardente. Alguns judeus, nomeados por sua majestade para tratar dos assuntos da província de Bavel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não deram atenção ao rei. Eles não servem os nossos deuses, nem adoraram a estátua de ouro que sua majestade fez. Em um ataque de fúria, Nabucodonosor ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego lhe fossem trazidos. Quando os homens os puseram diante do rei, Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não servem os meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que fiz? Então, se vocês estão preparados quando ouvirem o som do chifre, da flauta, da harpa, da citarra, do alaúde, da gaita de fole e do restante dos instrumentos musicais, prostre-se e adorem a estátua de ouro, e todo ficará muito bem. No entanto, se não adorarem, serão lançados de pronto em uma fornalha ardente, e que Deus então os salvará de meu poder? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: sua pergunta não exige de nós uma resposta. Majestade, se nosso Deus, a quem servimos, for capaz de nos salvar, ele nos salvará da fornalha ardente e do seu poder. No entanto, mesmo que ele não faça isso, queremos que sua majestade saiba que nós não serviremos os seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que sua majestade fez. Amém? Glória a Deus. Poderíamos estender a leitura, mas até aqui, porque todos conhecem o final dessa leitura. Amados, como nós somos pressionados, sofremos pressões no dia a dia. É difícil uma pessoa que não sofre uma pressão, principalmente nessa área, na nossa área espiritual, a qual muitas das vezes somos forçados, somos
sofremos pressão até mesmo para negar o nome do Senhor Jesus, ou por fraquejar em não pregar e nem testemunhar, ou até mesmo passarmos como um desconhecedor da palavra de Deus. Somos constantemente somos confrontados. E nós vemos que o inimigo ele é conhecedor, amado. O inimigo é conhecedor de cada um de nós. Você sabia disso? De acordo com nós ouvimos esse final de semana que passou, o inimigo coloca como se fosse um detetive na casa de cada um, em volta de cada pessoa, para descobrir os teus pontos fracos. Ou seja, o inimigo sabe o teu ponto fraco. Ele só está esperando a hora de agir. Algo muito interessante também que eu falei nessa manhã, que existe um tipo de demônio que, como a irmã Carmen citou aqui, ou seja, toda ação no mundo físico tem uma reação no mundo espiritual. Então, as palavras que nós transmitimos de bênção para as pessoas que estão à nossa volta, seja esposa, esposo, filhos, as palavras de bênção que reagem, que tem uma ação aqui no mundo físico, vai ter uma reação no mundo espiritual, ou seja, Deus vai se agradar e vamos receber a resposta. Mas as palavras também vamos colocar aqui, palavras de maldição, palavras de autorização, amaldiçoando, também ela vai ter uma reação no mundo espiritual, porque você está autorizando um tipo de demônio, e esse tipo de demônio acha legalidade para entrar dentro da tua casa. Tipo um exemplo, meu marido é um zero à esquerda, minha esposa não vale nada. Essas são palavras que você está direcionado a esse demônio. Ele tem uma legalidade para entrar dentro da tua casa e agir e começar a detonar, acabar destruindo tua vida, teu casamento, teu lar. Quando eu falo de pressão que nós sofremos, não é somente a pressão que você está vendo, nós sofremos pressões espirituais constantes. Sim ou não? Pressões. Quantas vezes que você se sente assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou sentindo tão mal. São pressões. São guerras espirituais que você está sofrendo, mesmo sem você estar batalhando, mas tem alguém batalhando por você, mas você sente essa pressão que o inimigo está te atacando. Quando nós lemos esse texto, amado, que relata a respeito desses 3 jovens, diante de uma grande prova na vida deles, diante de uma situação que, se de repente alguns de nós estivéssemos ali, nós teríamos negado, nós teríamos, digamos assim, aceitado, se prostrado, só uma vez, depois eu volto novamente a servir o Senhor e fica tudo certo. Eu estou longe da minha pátria, estou aqui na terra dos caldeus, eu estou aqui na província da Babilônia, então ninguém está sabendo de nada. Porque esses 3 jovens, juntamente também com Daniel, eles, quando o reino de Judá foi trazido em cativeiro, esses 3 jovens foram separados junto com outros para se preparar, para estudar, para conhecer a língua dos caldeus, para conhecer a astrologia, ou seja, para ser um mago dentro da Babilônia. E eles, juntos, fizeram um propósito no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Amado, você já percebeu o seguinte, que tudo que quando você vai fazer um propósito, amanhã eu não vou me alimentar, eu vou estar em jejum, é o meu propósito diante de Deus. Parece que não te dava fome até a hora do almoço, começa a dar fome. Parece que você fez um propósito para 2 horas, quando você chega na casa, ou vai em alguém, chega, dá aquela fome e está fazendo a comida exatamente aquela que você mais gosta. São pressão. Parece que tudo conspira contra você. São pressões que você sente no dia a dia. Agora, esses homens, eles fizeram um propósito diante do Senhor. E quando eles fazem esse propósito, amado, certamente eles começam a passar pressões de todas as formas. Observa que eles não
esmoreceram diante de maneira nenhuma. A mesma alimentação que serviam no palácio do rei era a mesma alimentação para aqueles alunos. E eles viram que toda aquela alimentação era dedicada ao rei, que o rei era tido como se fosse um deus. Ou seja, aquela alimentação, principalmente as carnes, eram oferecidas a Deus, aos deuses. Amado, tem muitas pessoas que nos dias de hoje tem uma festa de São não sei o que, festa disso, festa daquilo. Essas festas são alimentação sacrificada àquele determinado ídolo. E todas as vezes que você participa disso, você está se alimentando, você está dando legalidade, você está dando brecha para o inimigo agir na tua vida. Você está colocando um pino de Satanás dentro do teu lar, dentro da tua vida, para ele entrar e começar a destruir a tua vida. Porque aquilo não pertence ao nosso Deus, pertence ao diabo. E todas as coisas que às vezes nós trazemos para dentro da nossa casa, que nós não sabemos sua origem, muitas das vezes são coisas satânicas, são coisas absurdas, e às vezes por ignorância, por não ter conhecimento, aquilo ali é uma grande legalidade que as pessoas estão trazendo dentro da sua casa. E às vezes ele fez um propósito de não se contaminar, como esses jovens fizeram. Daniel disse o seguinte, chegou para o chefe dos eunucos e disse o seguinte, que cuidava da alimentação: olha, eu queria que você fizesse um teste e que nós não comesse dessas carnes, só comesse legumes e verduras. Falou, mas se vocês comerem verduras e legumes, vocês vão ficar fracos, vão ficar com uma aparência fraca diante dos demais alunos, e eu vou ser culpado por vocês, e eu posso perder até a minha vida, porque eu tenho responsabilidade por vocês. E Daniel diz, não, faça um teste. E dentro de poucos dias, ele fez aqueles testes. E Daniel e seus amigos estavam melhor de aparência do que aqueles que estavam comendo carnes. Deus honrou o propósito deles. Mas você acha que as pessoas se imaginam você comendo cenoura, beterraba, alface, algrião e várias coisas assim? É gostoso tudo isso, mas de repente você vê um pedaço de picanha passando por ali, vê um pedaço de carneiro passando por ali, um pernilzinho de porco crocante com aquele corinho por cima ali, falando assim, será que não te dá uma vontade de você comer aquela carne? Isso não é uma pressão, mas você tem um propósito. Se você honrar e cumprir o seu propósito, Deus vai te honrar, como Deus honrou. Mas não é isso, amados, que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu quero nessa noite intitular essa palavra como ser um vencedor. Todos nós queremos ser vencedor, amém, amados? Vencedor no mundo espiritual, vencedor nesse mundo que vivemos. Nós queremos ser vencedor. Ninguém quer ser um perdedor, ninguém quer ser derrotado. Todos querem ter vitórias. Mas a principal, o termômetro da nossa vida física aqui, amado, o sucesso da nossa vida física aqui é você ter bom êxito na vida espiritual. Se você é um grande vencedor na vida espiritual, pode ter certeza que as outras áreas você também vai ser vencedor. Mas lembrando cada um de nós que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus deseja que seus filhos tenham consciência que existe uma guerra sendo travada no mundo das trevas contra os santos. Você tem consciência disso? Você tem consciência que no mundo espiritual está travando nesse momento uma grande batalha no mundo das trevas contra nossas vidas? Você tem consciência disso? Que se o inimigo pudesse, ao você sair ele na esquina, ele acabava com a tua vida? Você tem consciência que o mundo das trevas estão tramando contra nós, contra a igreja, contra a família, contra a empresa, contra o teu trabalho, contra a tua profissão? Ele trama 24 horas por dia e ainda faz algumas horas extras para acabar com nós? Ou seja,
Tem muitas pessoas que acham, eu aceito Jesus, eu tomo uma posição com o Senhor Jesus, não mexo com o diabo não mexe comigo e eu vou sendo feliz por essa vida. Se engana. Se engana. Porque se nós não estivermos revestidos, preparados, santificados, o inimigo tem um livre acesso. Ele entra e sai a hora que ele quer. Nós precisamos combater o reino das trevas. Foi para isso que o Senhor Jesus nos colocou como seus servos e filhos de Deus. Sua palavra nos orienta a sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. O que é sujeitar a Deus? Sujeitar a Deus, amado, é muito mais do que carregar uma Bíblia. É muito mais do que ser batizado. É muito mais do que vir na igreja. É muito mais do que ser membro de uma igreja, mas ser praticante da palavra de Deus. Isto sim, amado, isso é sujeitar, estar sujeito. Quando nós falamos estar sujeito, é você estar abaixo, sob a autoridade de alguém maior do que você, alguém soberano. Nós estamos sujeitos a Deus. Então toda a sua palavra é uma ordem para nós. Toda a sua palavra nós temos que obedecer, porque é Ele que mandou. E hoje nós vemos, amado, que muitas das vezes as pessoas têm uma palavra do Senhor, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está dizendo, ele começa a questionar. Ele não está questionando com o pregador ou com o mestre, ele está questionando com o próprio Deus, porque desta palavra. Porque se ele pudesse, ele mudava um pouco a palavra para se encaixar com ele. As pessoas não querem hoje se encaixar com a Bíblia. Eles querem que a Bíblia se encaixe com eles. Sua palavra nos orienta a sujeitar e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Vejamos algumas armas que o diabo ataca. Olha bem aqui, dentro desse texto aqui. E essas armas ele usa nos dias de hoje também. Primeira dela, sedução. Quando nós falamos de sedução, o que vem na sua mente primeiro? Com certeza, quando se fala de sedução, a pessoa só pensa seduzir no lado sexual. Sim ou não? Não é só isso. Ele pode seduzir alguém que tem fraqueza nessa área. Mas a sedução vai muito mais do que isso. Do versículo 1 ao versículo 5 diz o seguinte: olha bem, que tamanho tinha essa estátua? Que tamanho tinha essa estátua? Eu li na minha Bíblia, falou a metragem, a largura e a altura. 27 metros e meio de altura e 2,75 metros de largura. Você já imaginou? Olha bem aqui, ó. De lá daquela ponta da igreja até nessa parede, dá 25 metros. Ou seja, maior a altura dela. Você imagine assim, ó. Na frente da igreja, a altura da frente da igreja, ela dá 10 metros de altura. Então você coloca 2 vezes a igreja e mais 7 metros. A altura que era essa estátua, e de 2,75 metros de largura. E ela era feita do quê? Ouro. Olha o que o diabo, a sedução é. As pessoas que adoram outro tipo de Deus, eles têm um negócio, quanto maior ele é, quanto mais ouro, prata ele tem, eles pensam que ele tem mais poder. Perceba para você ver que muitas das vezes tem umas imagens desse tamanho. Eles acham que aquilo lá tem mais poder do que aquela que tem mais. Na verdade não tem poder nenhum grande nem pequeno. Mas para aqueles que acreditam, eles têm pelo valor. Algumas delas tem uns detalhes em ouro, detalhe em prata. E eles acham que isso são sedução do inimigo. A imagem era magnífica. Imagine a preparação de tudo aquilo que eles fizeram, poliram aquilo quando refletia o sol, ali estava numa planície, aquilo brilhava. E as pessoas achavam que aquela estátua
Da mesma forma que o rei Nabucodonosor conquistou todos os seus inimigos ao redor da Babilônia, aquela estátua teria poder maior ainda. Por isso, o inimigo estava tentando seduzir as pessoas. A estátua era grande e de ouro, algo suntuoso e de grande valor. Ele quer nos levar a pensar que ele tem algo melhor a nos oferecer do que o próprio Deus. Vocês percebem uma coisa? Por que o salmista diz assim: não olhar para o ímpio que prospera? Não diz isso? Por quê? Porque muitas das vezes o inimigo enche ele de tantas coisas materiais, para que aquele que está servindo a Deus faça uma comparação, dizendo o seguinte, e ele está dizendo: o Deus dele é melhor do que o teu, porque olha o que ele está dando e olha o que você tem. Mas, amados, nunca foi e nunca será a questão da prosperidade mostra que alguém é mais espiritual do que o outro, amado. Nós podemos servir o Senhor, não nos falta nada. Quem sabe não temos aquilo que o ímpio tem, mas o ímpio não tem o que o dinheiro não pode comprar, que é a nossa salvação. Então faz essas comparações. E quantas vezes nós vemos as pessoas parando e comparando e até mesmo falando: eu sirvo a Deus há tanto tempo, tem um carrinho velho, olha aquele ímpio lá, olha o que ele tem. Nunca faça essa comparação, amado. Se acaso você não conseguiu a realização dos teus sonhos, alguma coisa está errado também. Alguma coisa não está certa. Desde que o teu sonho esteja dentro de uma lógica de Deus, porque muitas pessoas que se diz cristã, ele pensa na realização de um sonho fora da lógica que ele está vivendo. Imagine o seguinte: Deus, você pede para Deus: Deus, eu quero uma Ferrari, Senhor. E nós moro numa casa, pago aluguel, ganho um salário mínimo por mês. Qual é a lógica de Deus dar uma Ferrari para essa pessoa? Deus pode dar? Pode. Mas essa pessoa vai ter condições de manter esse carro? Não. Então, dentro de uma lógica, Deus pode dar um carro para ele. Dá, com certeza. Mas dentro de uma lógica, ele pode viver. E o inimigo, ele é perito nisso, de começar a ver, e as pessoas gostam de fazer muita comparação, e principalmente na área financeira. Começa a comparar esse com esse. E agora essa grande estátua que foi levantada de ouro, aqueles que não levam uma vida de santidade, logo cai diante dessa investida maligna. Amados, veja bem, quando é Mega Sena que acumula ou é outra coisa? O que acumula? Sempre está acumulado. É Mega Sena? Mega Sena. Então veja bem, quando acumula a Mega Sena, vai não sei quantos milhões, né? Amado, tenho certeza, se você ficar naquelas lotéricas ali, você vai ver uns crentes jogando na Mega Sena. Ele está sendo seduzido, uma tentação, e até mesmo faz uma oração de tolo. Deus, me ajude a ganhar, porque eu não vou só dar 10% de dízimo, eu vou dar 20% de dízimo. E se ele ganhar, diz que um camarada disse que ganhou um dinheiro bom, e daí chegou para o pastor e disse: pastor, ganhei na Mega Sena. E agora, tenho que dar o dízimo? O pastor disse: você quer pecar 2 vezes? Essa é só uma historinha. Mas quantas pessoas são tentadas a isso, amado?
E até faz propósito. Senhor, se eu ganhar, eu termino toda a igreja. Amado, não faz esse propósito, porque Deus não vai estar nesse negócio. Mas ele está sendo o quê? O que eu estou querendo dizer para você? Que ele está sendo seduzido por um valor grande, que ele diz, eu poderia ganhar esse dinheiro. Tá ou não está sendo seduzido? Tá. Agora veja bem, esses 3 jovens tinham uma posição elevada dentro das províncias. Eles fiscalizavam, eles supervisionavam toda aquela região. Eles tinham uma posição elevada, que Deus o colocou ali naquela posição. E amado, e eles poderiam ser seduzidos, mas não foram seduzidos. Felizes aqueles que mantêm-se firme e que não, de maneira nenhuma, são seduzidos pelos manjares que o inimigo coloca diante na sua frente. Que não se deixa levar por aquilo que muitas vezes os olhos gostam, que a carne gosta. Melhor é sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Outra arma que o diabo usa é a coação, é coagir alguém. O verso 6 ao verso 15, ele tenta nos coagir, fazer pressão. Olha o que ele fez. Entregaram que os jovens não adoravam. E as pessoas chegaram e ele fez uma pressão em cima deles. Se vocês não se prostrar adorar, vocês vão morrer. Ele tenta nos coagir, ele nos faz ameaça, que nos coloca diante de decisões que devemos tomar. Chega diante e faz aquela pressão, faz ameaça. Amado, pensa bem, muitas vezes as pessoas começam a sofrer pressão desses sequestros relâmpago e tantas coisas mais, e fazem pressão da seguinte: ó, eu tô aqui com teu filho, com a tua filha, estou aqui com a tua esposa, se você não fizer isso, eu mato. Está escutando o grito dele aqui, ó? Eu só estou cortando o dedo dele, já está sem dedo. Começa a escutar desse jeito. É pressão. E na pressão a pessoa faz até o que ele não deve. Diante das coisas espirituais, amado, quantas pessoas que negam a Jesus? Tem um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, de Richard Wurman. Ele trabalhou nas áreas fechadas do Evangelho na Romênia. E ali ele conta um relato onde chegou alguns soldados, todos eles mascarados, diante de um local que eles estavam se reunindo, orando ali. E aquele soldado começou a falar o seguinte: aquele que não negar Jesus vai morrer, e os que negar Jesus pode sair com vida aqui, vocês têm essa escolha. E eles estavam mais ou menos umas 30 pessoas ali. E algumas pessoas que ouviram isso começaram a sair. Daqueles 30, ficou 10. E aqueles foram embora. E quando ficou aqueles 10, sabendo que iam morrer, se prepararam na frente, começaram a orar. E a hora que todo aquele pessoal for embora, aqueles soldados começaram a tirar as máscaras e dizer o seguinte: nós também somos cristãos, nós só queríamos saber se realmente aqui tinha cristão. E aqueles 10 começaram a adorar juntamente com eles, sob uma pressão. Conta também uma história, não sei se é verídica ou não, ou se é algo inventado, que uma determinada noite de carnaval, um determinado rapaz se vestiu, se fantasiou, como as pessoas vê o diabo todo de roupa vermelha, um tridente, um chifre, e saiu da casa dele com aquela fantasia, indo para o clube de baile para pular carnaval. E o tempo fechou muito, o tempo estava fechado, aquele tempo escuro para dar uma tempestade. E ali
estava o culto acontecendo, e aquele rapaz ia passar na frente da igreja, e o pastor estava ali pregando, e de repente aquele tempo fechou mesmo, muita chuva, granizo e trovão, relâmpago, e ainda acabou a energia. Aquele rapaz olhou de um lado, estava indo a pé, achou algum lugar para se esconder da chuva, falou: vai nessa igreja mesmo, e entrou para dentro da igreja, na porta. E quando ele entrou para dentro da porta, e a luz apagou, e acabou a energia, e começou a dar uns relâmpagos, eles olharam para trás, viram aquele camarada com aquela fantasia de diabo, e todo assim com tridente, começaram a correr para o fundo. Sempre tem uma porta do fundo ali, e correr. E o rapaz também, percebendo que as pessoas estavam correndo, achou que tinha corrido e começou a correr para atrás daquele povo também. Deus, se imagine a cena. Mas tinha uma mulher já de idade que não conseguia andar, ficou ali sentado no banco, e quando aquele rapaz foi passando, parou ali, ela disse: ô bom diabo, faz 30 anos que eu sou membro dessa igreja, mas eu te sirvo. 30 anos que era membro da igreja, mas ficou com medo do diabo. Era uma fantasia. Você já imaginou isso? Não sei se é verdade, eu ouvi isso. Então muitas pessoas, quando elas são coagidas, vai mostrar realmente quem elas são. Vão mostrar realmente de que lado eles estão. Qualquer que não prostrar será morto. Foi a pressão que ele fez. Mas essa resposta, amado, é maravilhosa. É verdade, Sadraque e Mesaque, que você não serve aos nossos deuses, os nossos deuses, e não se prostrar diante da estátua que eu erigi? Verdade. Então eu vou dar uma chance para vocês. Em outras palavras, eles falaram assim: eu nem preciso o Senhor dar uma chance para nós, porque se o nosso Deus quiser nos livrar da estátua, da fornalha, ele vai fazer. Se ele também não querer nos livrar, amém. Se ele curar, ele é Deus. Se não curar também, ele vai ser Deus. Se ele nos livrar, ele vai ser Deus. Se não nos livrar, também vai ser Deus. Amado, pense uma coisa. Diante de uma circunstância dessa, quem tem certeza da salvação, quem vai estar fazendo aquilo, está fazendo um favor. Você já está vencendo. Para que você vai temer? Foi isso que os 3 jovens falaram. E aquilo irritou tanto o rei, que ele mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. A ponto que as pessoas, os homens fortes, que foram levar Sadraque, Mesaque, Abednego amarrados de mãos, com a caloria da fornalha, eles morreram, de tão quente que estava. Mas eles não negaram, e passaram, amado, a honrar e a glorificar, porque eles passeavam no meio da fornalha. Eles andavam por meio da fornalha, a ponto do rei dizer assim: não foram 3 que nós passamos, nós lançamos na fornalha, sim, mas eu vejo 4. E o quarto é o semblante do Filho dos deuses. É algo diferente que eu estou vendo. Eu quero dizer para você, meu amado, quando você passar pela prova, quando você sofrer pressão, quando você passar por um momento difícil da tua vida, continue firme, porque Deus vai te honrar. Mesmo que você seja lançado na fornalha, mesmo que você esteja numa situação difícil, permaneça firme, porque Deus vai pegar pela sua mão e vai passar do outro lado, e você vai cantar o hino da vitória. Mas permaneça firme, firme, e o Senhor vai te honrar. Veja algumas coisas também. Qualquer que não prostrar será morto. Agora veja as armas para nós vencermos. Esses 3 jovens usaram armas. Não armas físicas, mas armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz assim: pois as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, nós temos que lutar contra as hostes do mal nas regiões celestes. Amado, quando você vê uma atitude, seja dentro do seu lar, seja no teu trabalho, uma atitude de uma pessoa que você fala assim: está diferente,
Essa atitude não é essa pessoa. Nós muitas das vezes ficamos tão cegos, amado, que em vez de lutarmos com arma espiritual, nós começamos a guerrear com armas carnais. Um diz 2 palavras e diz 4, o outro diz 4 e diz 8. E daqui a pouco, pá, na cara, é isso que o diabo quer. Em vez de ele pegar, eu já sei, isso aqui está errado, eu vou orar, eu vou repreender. E quando você ora e repreende, quando você volta, as coisas estão mudadas. Porque o inimigo quer te roubar a paz. A primeira arma, sujeição a Deus. Verso 16 e 17. Eles disseram: não necessitamos responder sobre esse negócio. Eles estavam nas mãos de Deus, sujeitos a Deus. Deus faz de nós o que Ele quiser. Então por que, muitas das vezes, amado, nós encontramos muitos crentes que ficam, parece que sofrem de reclamite aguda, só reclama. Ah, meu Deus, por que isso? Ah, meu Deus, por que essa dor? Ah, meu Deus, por que está isso? Glorifique a Deus, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Bendiga o nome do Senhor, sujeite-se a Deus, resista o diabo e ele vai fugir de você. Amado, esses 3 jovens não ficaram argumentando. O nosso problema muitas vezes é argumentar. Você percebe quando as pessoas começam a discutir, nessa época, discutir política. O brasileiro não tem perfil de discussão. Primeiro, ele já entende, quando você fala discutir, ele já entende que é algo para briga. Sim ou não? E discutir é você chegar a um denominador comum. E o cara defende um candidato, defende outro, e defende mais não sei o quê, defende mais isso, defende um time de futebol e briga. Quantas pessoas que perderam a vida por discutir política e jogo de futebol? Você pode perguntar qual é a nossa posição cristã em relação à política, porque nós somos cidadãos, nós votamos. Nós precisamos nos posicionar contra tudo aquilo que está contra a palavra de Deus. Família, palavra de Deus. Educação, palavra de Deus. Segurança, palavra de Deus. Tudo está dentro da palavra de Deus. Tudo. Agora, eu estava vendo um pastor falar que tem muitas pessoas que vivem orando para Deus livrar os missionários de países comunistas e votam em comunista. Mas eu nem... Porque, se intere então o que é comunismo. Se intere sobre as suas ideologias. Nós precisamos ser conscientes. Nós precisamos olhar dentro da palavra de Deus, porque tudo, olha o que o apóstolo Pedro disse: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Tudo que for, seja as leis municipais, estaduais, federais, todas essas leis, se elas estão de acordo com a palavra de Deus, não estão ferindo os princípios bíblicos, amém. Mas desde o momento que elas ferem os princípios bíblicos, eu fico com a Bíblia. Eu fico contra a lei dos homens e fico a favor da Bíblia. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Então, meus amados, nós precisamos ser conscientes. Você já imaginou seus filhos sendo educados nas escolas e dizendo o seguinte: até 5 anos de idade vocês não têm direito sobre os seus filhos. Quem tem direito sobre os seus filhos é o Estado. E o Estado educa os seus filhos e eles vão escolher se eles são meninas ou meninos. É isso que você quer para os seus filhos? E é isso que muitos desses candidatos enrustidos vivem falando e você não tem entendido. E muitos crentes vão acabar votando nessas pessoas. Maiores informações, me procure em off. Já entenderam?
Amém. Então esses jovens, eles falaram: nós não necessitamos responder sobre esse negócio. Eles não ficaram argumentando. Amado, nós somos tão fracos de argumento, que se alguém dizer assim, ó, fulano de tal falou que você é feio, pronto. É verdade que você falou que eu sou feio? É feio, feio mesmo. Você é muito mais feio. Você é narizudo, você é orelhudo, você é isso, não sei o quê. Começa quando começa a discussão. Olha, chamaram Jesus de endemoniado. Chamaram ou não chamaram Jesus de endemoniado? Que diz que Jesus estava expulsando sobre os maiores dos demônios. Chamaram Jesus de beberrão, glutão. Falaram que Jesus nasceu em Nazaré. Falaram que ele era um bastardo, que não conhecia o seu pai. E você nunca viu Jesus argumentar alguma coisa ou justificar em cima disso. E o diabo conhece exatamente como nós somos e te provoca exatamente nessa área. Você vai perder seu tempo, vai gastar força física, espiritual, energia em coisas que não te valoriza, coisa que não edifica. Esses jovens não argumentaram. Eles tinham convicção da vitória. Quem serve a Deus tem ou não tem convicção da vitória, amado? Quem tem convicção que ele vai sair disso, que esse é o momento que Deus está com você. Olha o que ele diz, amado. Ele diz assim: quanto o sol não te molestará, nem de dia, nem a lua de noite. Eu sou a tua sombra, a tua direita. Salmo 121. Ele está dizendo que cuida, que ele não dorme, que ele não cochila. Ele está conosco todo momento. Ele se faz presente na tua luta. É no momento difícil, Deus está ali com você. Todas as pessoas que passaram por luta, por dificuldade, seja por enfermidade, no vale da sombra da morte, eles sentiram as boas mãos de Deus protegendo e dando livramento, amados. Deus dando livramento. Eles tinham convicção que Deus daria a vitória. A vitória para eles, de todas as formas, eles não perderiam. Se Deus livrasse, grande vitória. Se Deus deixasse, maior a vitória, porque eles estariam com o Senhor. Então eles não perderiam. Por isso eles não argumentaram. Estavam sujeitos a Deus. Resistir ao diabo. O verso 18. Estavam dispostos a ser fiel até a morte. Você está disposto a ser fiel até a morte, amado? Ou você está que nem aquela velha? Ô bom diabo, sou 30 anos membro desta igreja, mas sempre estive do teu lado. Será que nós, se sofrermos uma pressão, se de repente você colocar uma máquina na tua cabeça e dizer assim: olha, ou você nega Jesus ou eu estouro os teus miolos, o que você quer? Ou se de repente nós entramos num momento que é proibido fazer cultos, e nós continuamos a fazer culto nas casas por aí, e estamos sujeitos a tantas coisas. Você tem coragem ou vai permanecer firme com Jesus ou vai negar Jesus? Estavam dispostos a ser fiel até a morte. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Eles declararam, tinham convicção de quem eles estavam servindo. Eles tinham convicção do Deus que eles serviam. Eles tinham convicção daquilo que eles já tinham aprendido, com convicção dos feitos de Deus que tinha livrado o povo de Israel do Egito, o que Deus já havia feito com o faraó e seu exército, e tantas coisas o Senhor já havia feito, e era o mesmo Deus, e eles estavam na presença do nosso Deus. Eu quero dizer para você, não importa o que você esteja passando, não importa o tipo de luta que você está passando, o teu Deus sabe, e Ele vai te dar o livramento, Ele te dará a vitória. Se você crê, glorifica ao Senhor. Deus está com você, amado. Deus está do seu lado. Ele não te desampara. Ele está sempre ao seu lado. Olha o que outra arma do crente é perseverança. Essa arma fez com que esses jovens também vencessem. Eles perseveraram. Verso 19 ao 23. Ele aumenta a pressão. Ah, é? Vocês não têm medo? Então eu vou aquecer 7 vezes mais.
Você é humano, amado. Você tem medo. Mas naquela hora, Deus te dá tanta coragem. Você está revestido de um poder que aquelas palavras do rei ou do próprio inimigo, da pressão que está passando, você vai vencer. Quantas histórias que nós ouvimos de pessoas que às vezes a esposa se converteu primeiro e o esposo dizia o seguinte: se você for para a igreja eu te mato. Se você for para a igreja eu acabo com a tua vida. Conhecemos o irmão Jorge. A irmã Jorge já faleceu o ano passado, mas a irmã Vanilde está viva, e ela se converteu primeiro, e o irmão Jorge era tão terrível que dizia: se você for para a igreja, ele disse que ia bater, ia fazer coisas horrendas. E ela dizia assim que ela adorava a Deus e orava dentro do banheiro. Pegava a Bíblia que eles tinham e lia algumas passagens. E muitas das vezes cantava com a alma, não com a voz, porque o marido não podia ouvir, porque senão ele iria maltratar. Era crente em Jesus, mas não podia ir para a igreja. E muitas pessoas também, se você for crente, se você aceitar Jesus, eu largo de você. Acabou o nosso casamento. E tem muitas pessoas que essa pressão faz: eu não vou perder meu casamento. Ou seja, está trocando Jesus. Isso é pressão do inimigo, porque a pessoa não vai te largar, não vai te fazer nada. Porque também ouvimos histórias de pessoas que eram macumbeiros, a esposa se converteu, e o esposo diz assim: olha, a hora que eu chegar aqui, você estiver na igreja, eu vou lá te buscar e vou te quebrar no pau e vou bater em quem vir me encarar lá. E exatamente ele chegou na igreja, chegou na casa, a mulher não estava. Ele passou a mão numa mansa louco, um pedaço de pau ali, e partiu para a igreja. Na porta tinha os porteiros, ele já empurrou os porteiros, e era um homem forte, e era o momento do final do culto, e a esposa estava de joelho na frente do púlpito, e ele partiu para o lado de lá, e quando ele levantou aquele pedaço de pau para bater na cabeça da esposa, aquele pedaço de pau quebrou um punhado de pedaço, e ele caiu por terra ali, diante do altar, chorando. Também aceitou o Senhor Jesus, porque ele teve que se dobrar diante do poder do Senhor. Essa mulher, ela permaneceu firme, não teve medo das ameaças do inimigo, porque Deus estava cuidando dele. Não tenha medo das ameaças do inimigo. Ele aumenta a pressão: vou jogar vocês na fornalha 7 vezes mais aquecida, pois esperávamos que seria retirado da prova. Pensava que eles iriam se dobrar. Com o aumento da prova, quem sabe pensava em desistir. Aí que precisamos conhecer o nosso Deus, amado. Você entende por que eu devo conhecer a palavra de Deus, conhecer a sua palavra mais e mais? Porque é nesse momento de pressão que você vai lembrar de toda a palavra. O salmista diz: escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você vai conhecer, você vai batalhar através da palavra. Jesus venceu o inimigo através da palavra de Deus. E aí que precisamos permanecer firme e atacar com a palavra do Senhor. Outra coisa, a vitória de Deus sobre os santos, e vai nos honrar. Nós vamos ter dupla honra, amados. Dupla honra, depois que você venceu. Jesus, quando venceu a tentação ali no deserto, diz que os anjos vieram e o serviram. Olha o que aconteceu: o próprio rei, aqueles que estão em aliança com Deus, o fogo não lhe queima. Aqueles que estão aliançados, aqueles que estão firmes com o Senhor, o fogo das provas, das pressões desse mundo não vai te queimar, porque você está sendo guardado, protegido pelo Senhor. Nabucodonosor disse que não há Deus que age dessa maneira. Que Deus, olha bem que ele disse, quando aqueles jovens foram chamados para fora da fornalha, o rei Nabucodonosor disse: não tem um Deus que faça isso. Só o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele começou a honrar Deus
Deus quer nos levar a uma dimensão sobrenatural, amado. Deus quer nos levar diante de grandes coisas que você vai ver e diz: isso aqui eu sei que o meu Deus pode fazer. Isso aqui Deus também pode fazer. Numa dimensão sobre o sobrenatural, aquilo que muitas vezes as pessoas acham que é impossível fazer, o nosso Deus, Ele faz. Amado, muitas das vezes as pessoas contam: olha, eu estava no hospital, estava doente, estava ali à beira da morte, e de repente entrou um ser de branco, e ele veio até mim e colocou a mão sobre o meu corpo, e eu não senti mais dor. E às vezes conta para a igreja o Senhor, as pessoas começam até mesmo a zombar, e não crê no milagre. Mas eu creio, amado, que aqui tem pessoas que crê nos milagres de Deus, que Deus continua a operar milagre, não importa da que forma que Ele faz, Ele age, Ele usa pessoas, Ele usa médicos, Ele usa na área financeira para suprir as tuas necessidades, mas Ele nunca vai te abandonar aqueles que têm uma aliança com Ele. Deus nos fez vencedores, amado. Deus nos fez para nunca perder, mas em Cristo Jesus. Nas nossas forças nós vamos perder. Deus nos faz vencedores. E ainda sabe o que faz? Nos faz despojar o inimigo. Porque o rei Nabucodonosor colocou os Sadraque e Mesaque numa posição mais elevada e ainda deu presentes para ele. Eles venceram o inimigo e o inimigo foi despojado diante dos servos do Senhor nosso Deus. Com essas armas, você vence o inimigo da tua alma. Com essas armas, você vence aquele que quer destruir a tua família, o teu lar. Com essas armas, você vence aquele inimigo que te perturba no trabalho. Com essas armas, você vence toda a pressão espiritual que te incomoda dia e noite. Com as armas da nossa vitória, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, a qual podemos destruir todas as fortalezas. E não tema o poder do inimigo, porque não pode fazer mal algum, porque Ele nos deu poder para pisar escorpiões e serpente, e nada, absolutamente nada, o inimigo pode fazer na tua vida com aqueles que estão aliançados com Deus. Quantos aqui estão aliançados com Deus? O inimigo não pode te tocar. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus.